Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia, como autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Esse mês de maio e junho eu decidi fazer aí um bem bolado sobre relacionamento, para que vocês possam ter uma base cada vez mais firme sobre relacionamento e como construir um relacionamento saudável. Então, já sabe, né, que esses meses aí vai ser ouvindo sobre relacionamento. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber também por lá. Manda uma mensagenzinha, Carol, tô aqui, eu sou de lá do Amor e Terapia. Vai ser maravilhoso te conhecer. Para você que está aqui, já conhece os episódios e ainda não deixou sua avaliação, vai lá, deixa sua avaliação em qualquer aplicativo que você esteja escutando agora. Coloca lá as estrelinhas, para mim é muito importante. Para você que ainda não compartilhou com outras pessoas, vai lá, aproveita, compartilha esse episódio, ajuda outros casais a construírem uma vida saudável, ajuda outros casais a construírem uma relação com base. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante e que ele marcou a minha vida, ele perpassa a minha vida literalmente falando. E eu decidi estudar muito profundamente esse tema para poder entender o porquê e como ele estava dentro de mim, que é sobre infidelidade, sobre traição conjugal. E eu vou me referir aos homens, mas entendam traição na relação como um todo, independente de ser especificamente para os homens, tá? Para quem não sabe, o meu trabalho final de conclusão de curso, ele foi sobre traição conjugal masculina. O que me motivou a escrever sobre isso é porque na minha cabeça não dava para entender como era que um homem que dizia amar, ele tinha capacidade de trair. E isso me machucava muito, porque perpassou a minha vida, desde a relação dos meus pais até uma relação de namoro que eu tive e terminou com uma traição, e eu não entendia como alguém que dizia me amar tanto teria capacidade de me trair. E estudar sobre isso foi uma forma de me curar, primeiramente, porque eu comecei a desenvolver uma desconfiança muito grande na relação. Além de mexer com minha autoestima, por acreditar que se estava acontecendo comigo a traição, eu tinha alguma coisa de errado. Então, começaram alguns fatores a mexer muito comigo. E a partir de então, eu decidi estudar. Desde que eu entrei na faculdade de psicologia, que eu estudo relacionamento, para poder entender o que é isso que as pessoas vivem, que muitas vezes, ao invés de trazer felicidade, traz muita tristeza e muita angústia. E pensando nesse tema, eu fui a campo, eu estudei, eu busquei para entender o que formava a traição. E nesse episódio eu não vou falar sobre a traição pela pornografia, que é uma traição impulsiva, compulsiva, que não tem controle. Não vou falar sobre uma traição de repetição familiar, porque você talvez ache normal trair, ou você tem uma repetição de família que trai, então a traição para você faz parte do relacionamento. E não vou falar sobre uma pessoa que tem baixa autoestima e acaba traindo para poder reforçar essa baixa autoestima e elevar essa estima dela. Eu vou falar especificamente sobre uma traição que ela é como um sintoma de uma relação que está adoecida. Sabe, a febre, ela vem quando o nosso corpo tem alguma coisa de errado. Ela está anunciando que tem alguma coisa de errado ali. A traição pontual, ela também é uma denúncia de que algo está errado na relação. Ela não acontece como uma forma de querer que essa relação chegue ao fim. Ela não acontece como uma forma de querer realmente se separar do outro. Ao contrário, é a única forma que o indivíduo encontra de poder respirar diante de tudo que está acontecendo. Significa que está certo? Não, não significa que está certo, porque quando você assume um contrato de exclusividade em uma relação, a traição ela não é bem-vinda. Se você quer ter uma relação aberta, é uma questão sua, e aí é um contrato que vocês fazem. Mas quando você assume um contrato de monogamia, que é o contrato que a maioria dos casais acabam assumindo, o respeito ele é fundamental. Mas tirando essa parte, eu vou falar sobre o que leva realmente a essa traição, que é uma traição impossível. Ela acontece porque algo não está bem na relação e é uma forma de fugir do que não está bem.
Primeiro ponto é que quando essa traição ela começa acontecendo, ela não acontece da noite para o dia, ela começa acontecendo, foi boa, né, gente? Perdoa, é o cansaço. Vocês estão percebendo que a voz já está indo embora, literalmente. Essa semana tem sido bem puxada, tá? Mas perdoem os erros do cansaço, do TDAH. Mas vamos juntos, o que importa é entregar a mensagem, né? Isso vocês vão entender no final. A traição, ela não começa quando a pessoa se envolve com uma outra. A traição, ela começa em alguns detalhes, que é o que a gente chama de comparação negativa. E essa comparação negativa, ela começa a minar a relação aos poucos, até chegar à traição. Como é essa comparação negativa? Um exemplo, você tá com seu parceiro e aí você pede algo para ele. Ele não faz como você gostaria que ele fizesse e você para em um momento e diz assim, poxa, em pensamento, tá? Porque quem fizer isso na telha assim, tá querendo chegar ao fim da relação. Você para e pensa assim, poxa, mas meu ex-namorado ou o namorado daquela amiga minha, ele faria isso se ela pedisse. Mas meu namorado, meu marido, ele não faz. Ele não é uma boa pessoa para mim. E aí você começa a fazer comparações negativas. Você começa a olhar o pior lado do seu marido, ou do seu namorado, ou do seu noivo, comparando negativamente esse lado dele com um lado positivo da outra pessoa. Nesse momento, você começa com essa comparação, você começa a perceber que o seu parceiro não é alguém confiável. Porque se ele não está fazendo algo bom por você, ele deixa de ser alguém confiável. E aí os conflitos eles começam a aumentar, porque você não confia mais nessa pessoa. E isso tudo acontece muito no campo inconsciente. Você não confia mais nessa pessoa, você acaba se afastando dessa pessoa e cada vez mais você começa a comparar a sua relação de forma desfavorável, porque o que você vê do outro não é realmente a vida do outro. O que você vê do outro é apenas o que ele apresenta, é o espetáculo que está ali. E aí, essas comparações, elas começam a trazer desvantagem para o seu parceiro, porque o outro que é o objeto da comparação, ele vai ser sempre visto de forma positiva e o seu parceiro vai ser sempre visto de forma negativa. Afinal, ele convive com você 24 horas. Então, ele está ali com você em todos os momentos. Então, começa aí uma comparação. E essa comparação, ela começa a trazer pontos negativos para o relacionamento. Ao invés de você começar a reforçar positivamente esse relacionamento, você começa a reforçar negativamente. O casal começa a se afastar, começa a parar de olhar as qualidades um do outro, começa a não ter tolerância um com o outro, então a tolerância começa a ir embora, a paciência começa a ir embora, o carinho, o afeto, o cuidado, e aí começa as comparações com outros casais, com os casais da internet, e percebe que o casamento não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque os dois estão se afastando aos poucos. E esse afastamento, esse alto índice de conflitos, ou esse abandono que muitas vezes acontece quando nasce um filho e a mãe se dedica especificamente para o filho e o marido acaba ficando sem espaço aí nessa relação, ou quando a mulher acaba se focando completamente no trabalho, isso vai ser válido para homens e mulheres, tá, gente? Eu acabo falando o homem, porque meu público, a maioria é feminino, então eu acabo trazendo através dessa perspectiva, mas é válido para os dois lados, porque hoje as pesquisas já mostram que a traição tanto feminina quanto masculina, ela aumenta cada vez mais e está se equiparando, então homens e mulheres hoje traem na mesma proporção. Então quando essa dinâmica, ela começa a aparecer, antes, o que
ambas as partes tinham como proteção dizer assim, ó, tá indo para um caminho que eu não quero, eu vou bloquear. Por colocar essa relação tão no lugar negativo, um sorriso que acaba acontecendo na rua é uma forma de aproximação, conversas mais específicas, uma aproximação maior com pessoas que antes não estavam ali ou não estão no ciclo do casal, tudo isso vai trazendo brechas para que exista a traição. Por quê? Imagina só, você conhece alguém agora recente e você está conversando com essa pessoa. E no momento que você está conversando com essa pessoa, você simplesmente se sente acolhido por essa pessoa, que é o que não existe no seu relacionamento. Afinal, você chega em casa, sua mulher está sempre ocupada, sua mulher tá sempre na correria, sua mulher não tem atenção para você e essa pessoa está ali. Ela está te vendo, ela está te percebendo, ela está te notando, ela está te acolhendo. O que é que vai acontecer? Você vai começar a comparar, mas fulana, ela me vê, ela me percebe, ela me acolhe, ela me nota. Minha esposa não. Mas fulana está aqui disponível para mim. E aí vocês começam a se aproximar enquanto amigos. E essa aproximação enquanto amigos, ela começa a despertar coisas novas que não existiam nesse relacionamento, que não existe nesse relacionamento, que já está desgastado, que está caminhando para a UTI. E essas comparações, elas começam a levar você a olhar de uma forma apaixonada para essa pessoa que está ali, que está chegando agora. Então pense aí, eu lembro que esses dias eu brinquei com essa comparação e dizer assim, pense aí, você olhar para uma pessoa como um pão de sal dormido no café da manhã com café preto. Essa é a sua esposa, esse é o seu esposo. Só que do lado tem aquele café da manhã de restaurante que tem tudo do bom e do melhor. O que me enche mais os olhos? O pão dormido com café preto, que já está quase esfriando? Ou o café completo? E é essa comparação que o casal, quando está em crise, começa a fazer com essa pessoa que chega na relação. E aí surge a vulnerabilidade, o desejo de ser acolhido, a proximidade, a escuta, a atenção, o carinho. E logo aparece a traição. E é interessante que, em alguns casos, a pessoa que traiu, ela não tem coragem de trazer para a relação a informação de que existe uma traição. Então ela começa a se afastar emocionalmente por se sentir culpada por ter traído. E essa culpa afasta cada vez mais o casal. Cada vez mais o casal vai se afastando pela culpa de ter traído. E aí a relação ela começa a entrar em um colapso total. Se o casal ele não consegue se ajustar, e aí algumas pessoas me perguntam assim, Carol, contar ou não contar sobre uma traição? Eu sempre vou dizer a mesma frase, depende. Depende de vários fatores. Vários fatores. Por quê? Tem pessoas que não vão ter uma base para poder sustentar a descoberta de uma traição. E elas vão terminar a relação. E aí você vai dizer, tá, mas se ela terminar, você está pagando o preço pela escolha que você fez. Tem pessoas que elas vão sustentar e elas vão continuar nessa relação. E elas vão reconstruir essa relação. Mas aí vem o outro lado. Por quanto tempo você vai conseguir esconder algo dessa relação? Porque a mentira, a culpa, ela dói, ela machuca, principalmente os sonhos do casal. Então, por quanto tempo você vai conseguir esconder essas questões? E aí é um ponto a se avaliar. Porque esse é um caso de traição que a gente chama de traição pontual, quando ela é um sintoma da relação. E aí um ponto que é interessante, tá? Para que não aconteça isso, é necessário cuidar do relacionamento. Eu não estou dizendo em nenhum momento que a culpa é da pessoa que negligenciou a relação, até porque a traição ela não tem justificativa, tá? Mas a explicação é, existe uma negligência no relacionamento, existiram falhas nessa relação que fez com que o outro se sentisse muito confortável com a outra pessoa. E a relação ela não pode existir essas falhas. A relação ela precisa ter uma base muito fortalecida. Precisa ter uma base de muito acolhimento, de muito amor, de muito cuidado, de muito carinho. Hoje
Enquanto o pedreiro colocava o revestimento na sala da minha casa, aqueles tijolinhos bem finos, eu prestava atenção, cuidado que ele ia fazendo cada detalhe. E eu fiquei alguns minutos ali parada olhando ele fazer e pensando, né, como ele cortava as peças para encaixar detalhe por detalhe. E eu fiquei pensando, antes dele fazer tudo isso, ele quebrou a parede para poder ter estrutura para segurar esses tijolinhos. Então tava lá a parede toda quebrada, com ele colocando aqueles tijolinhos. E eu pensando, a relação ela precisa de uma base, porque quando ela não tem base, ela tem brechas, e essas brechas elas podem levar a uma traição. E a traição é uma marca muito dolorosa na relação. Eu trabalho com alguns casais nessa reconstrução pós uma traição, e é muito doloroso. É muito doloroso para o homem, é muito doloroso para a mulher, é muito doloroso para a estrutura familiar ter que reconstruir, porque é uma marca que fica ali, é um fantasma que fica rondando a relação e acaba se perdendo aquele olhar de carinho, de amor, de afeto e quebra uma confiança ali. Então, é muito necessário que o homem e a mulher, eles entendam quais são os ambientes que podem levar a uma traição. Sabe, eu tenho muitos amigos que são homens, como meu esposo tem amigas que são mulheres. E uma das coisas que a gente sempre conversa é sobre o cuidado que é necessário para que essa amizade ela não se transforme em algo a mais. Porque no momento de carência, no momento de sofrimento, no momento de dor, será que você percebe essa pessoa como algo a mais? É um risco para o seu relacionamento? Se é um risco para a sua relação, o afastamento é o melhor caminho. Por quê? Porque se você não se sente segura e tem a certeza que mesmo em uma crise de relacionamento, você não iria procurar essa pessoa, se você não tem essa certeza, se afasta. Nós cuidamos da relação na base. Nós cuidamos da relação através da escolha. Nós cuidamos da relação quando somos sinceros um com o outro. As pequenas mentiras de, eu estou conversando com uma amiga, não tem nada demais, eu vou apagar aqui a mensagem do WhatsApp. São pequenas mentiras que vai quebrando a confiança aos poucos. E essas pequenas mentiras vai levar a uma traição, não tenha dúvida disso. Então, antes de você se permitir a contar pequenas mentiras na sua relação, a viver de pequenas mentiras na sua relação com uma quebra diária da confiança no seu relacionamento, perceba se é isso mesmo que você quer. Porque pequenas mentiras levam à traição. Então, o que você quer para o seu relacionamento? A traição ela não é saudável para nenhum dos dois. Uma vez ouvi de uma paciente que ela disse assim, se ele queria me trair, por que não abriu a relação? Cada um fazia o que queria. Porque muitas vezes é doloroso o outro te trair, né? Então é tranquilo você trair. Não é tranquilo quando o outro trai. A traição ela não é uma opção no relacionamento. Ela deveria ser nem pensada. E eu não estou condenando quem trai, porque eu sei que existe ali algo que motivou a fazer aquilo. Mas eu estou te convidando a refletir sobre a infidelidade na relação. O que é que você está fazendo com você? Porque antes de você estar traindo o outro, você está traindo o seu princípio. Afinal, você escolheu uma relação que é monogâmica, um contrato monogâmico. E o que você está fazendo saindo disso? Traindo a você mesmo, traindo as suas escolhas e machucando uma pessoa que você ama tanto. Então, cortar as brechas do relacionamento é o melhor caminho para evitar uma traição, principalmente quando o casal está em crise. Quer conversar? Conversa com um amigo que tenha sabedoria para poder te aconselhar. Quer conversar? Vai para terapia, trata em terapia as questões que você precisa tratar. Quer conversar? Busca pessoas que tenham sabedoria para te aconselhar e te guiar, e não qualquer pessoa. Conversinha com o sexo oposto, de acolhimento, de troca, não vai ajudar o teu relacionamento. Por mais que aquela pessoa seja um santo, uma santa, com a maior das boas intenções em ajudar, isso vai acabar em um apaixonamento, isso vai acabar em uma relação, isso vai acabar na desgraça do seu relacionamento, porque ele vai ser levado cada vez mais para o fundo do poço. Você vai acabar, eu usei até um termo que eu considero pesado, mas eu não tô me referindo, quando eu falo esse termo, eu me refiro especificamente a você quebrar mesmo, trazer tudo de ruim para a sua relação,
Porque a traição, ela traz coisas ruins para o relacionamento. É um fantasma que vai ficar ali no seu relacionamento. Então, antes de permitir que isso chegue à sua relação, cuide para que ela não chegue. Evite, corte as pequenas mentiras. Tente ser o mais transparente possível dentro da sua relação. Tente deixar muito claro para o outro quem você é, o que você pensa e como você pensa. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. As pequenas mentiras levam para a traição. As pequenas mentiras são sintomas da relação destruída. As pequenas mentiras, elas levam a algo muito maior. A comparação negativa também é um sintoma de uma relação que não está legal e que pode levar para uma traição. Então, esses são alguns caminhos que podem te levar a cometer um erro na relação, mesmo que você não queira. Por algo estar errado na sua relação, você vai acabar errando como um sintoma. A traição aparece como um sintoma da relação que não está legal. Mas não permita que a traição seja esse sintoma. Aprenda a falar sobre o que você sente. Eu sei que talvez esse tema seja um tema um pouquinho chato para uma sexta-feira, para começar o final de semana, mas pense pelo lado positivo, ele é uma forma de você trabalhar ainda mais o seu relacionamento, trabalhar a base da sua relação, para que não comece as comparações negativas, não comece os segredos, não comece a falta de diálogo, não comece a indiferença. O que você pode fazer nesse final de semana para melhorar a sua relação? O que você pode fazer com mozão nesse final de semana para que as coisas caminhem cada vez melhor? Está em suas mãos fazer a diferença no seu relacionamento. Uma linda sexta-feira para você, que o Papai do Céu fique com você, um final de semana repleto de amor, 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 cuidado, carinho, afeto, e que vocês possam ficar juntinhos, aproveitando o momento em casal. Até mais! Até a próxima sexta, às 6 horas da manhã.